Vamos lá. Bom dia a todos, então. Bem-vindos ao nosso curso de Análise Espacial do Sistema de Transporte utilizando QGIS. Parte 3, né, terceira semana. E estamos aí na aula 5, né, que é a quarta aula dessa semana, né? Então, um tópico novo que a gente vai tratar um pouquinho aqui para a utilização de modelos numéricos de terreno, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a introdução. Então, é esse conjunto de slide e um outro aí onde a gente vai ver alguns produtos, como que a gente pode tirar algum proveito desse tipo de dado, né? No próprio QGIS a gente tem várias ferramentas, né, que estão aqui em raster, e você tem aqui, principalmente na parte de análise aqui, né, vários produtos aqui para trabalhar justamente essa questão de modelos numéricos de terreno, né? É um raster para MNT ou outras grades, né? Não é raster de imagem de satélite, é específico aqui para modelos grades de números reais, como uma altimetria ou qualquer outra variável aí, né? Então vamos lá, a gente define aí modelos numéricos de terreno, né? Uma representação matemática a uma distribuição espacial de uma determinada característica vinculada ao terreno, né? A superfície real aí. Então, a superfície é contínua, né? Nós consideramos que o nosso espaço ele é preenchido por células, né? Essa é uma das maneiras, né? A gente vai ver que essa representação pode ser por pixels, né? No caso aqui de um dado raster, ou pode ser vetorial, por isolinha, por uma grade triangular, a gente vai ver também uma outra maneira de representar o terreno, né, por triângulos, né? E tem uma variável z, a qual você está fazendo alguma análise, né? Pode ser altimetria, temperatura, pressão, chuva, vento, né? Então, o que você quiser aí para trabalhar com modelos numéricos. As aplicações nas mais diversas áreas, né? Desde a área aí de uso da altimetria para mapeamentos topográficos, planejamento de estradas, barragens, né? Análise de visibilidade, né? Muito útil aí para essa questão de telefonia, né? Você vai instalar uma antena de celular e você precisa ter uma ideia do alcance dessa antena em função da interferência do terreno, né? Por isso que você vê que as antenas de celular sempre estão colocadas em regiões altas, né? Análise de corte e aterro para projetos de estrada, barragem, né? Já acabei de falar. Definição automática da rede de drenagem e bacias. Então, essa é também uma aplicação muito interessante. Inclusive, tem um projeto aqui do INPE que desenvolveu aí, gerou, na verdade, vários produtos a partir da altimetria, né? Então você consegue ter várias derivadas aí de um dado de restituição plana altimétrica, seja ela por aerofotogrametria, radar, por laser, né? Você pode gerar outros produtos e a extração da rede de drenagem é um desses produtos. Você tem algumas soluções no mercado, inclusive aqui no INPE a gente desenvolveu um software chamado Terra Hidro, que é exatamente para essa extração da rede de drenagem, delimitação de bacias, definição de áreas de APP. Ele é bem específico assim para essa coisa derivada de modelos numéricos de terreno, tá? Elaboração de mapas de declividade ou aspecto, tá? Vai ver que declividade a gente vai ver que é uma derivada primeira, a exposição ou aspecto é a derivada segunda lá da altimetria. Para fins de geomorfologia ou erodibilidade, né? Você tem uma ideia da inclinação do terreno e a orientação dessa vertente, para que lado ela está pendendo, né? Então, para essa coisa até de culturas, né? Você quer saber qual a porção do teu terreno que sofre uma maior incidência de luz para uma espécie vegetal qualquer. Então,
também é útil nesses casos. Análise de variáveis de geofísica, geoquímica, né? Os geólogos aí usam muito, né? Ortoretificação de imagens de sensoriamento remoto, então as imagens que vocês encontram nesses catálogos, né? Aqui no INPE também é assim, a gente tem basicamente 2 níveis de correção geométrica das imagens de satélite, aquelas num nível, se não me engano, acho que é nível 2, que não utiliza somente parâmetros de atitude do satélite, né? E amarração com outras imagens, mas você tem também algumas áreas que, somente para imagens já de melhor resolução, e em áreas de topografia variável, né? Como, por exemplo, aqui a região da Serra do Mar nossa, você pega uma imagem onde você tem um desnível ali de 600, 700 metros, né? Isso tudo numa cena só. E aí, se você não tiver uma ortoimagem restituída a partir de um modelo de terreno, você tem aí imprecisões no posicionamento ali da sua imagem, né? E até para apresentação tridimensional, fazer a combinação com outras variáveis também, os modelos numéricos são muito interessantes aí. Bom, ela tem basicamente aí, a gente pode distinguir 3 fases no processo da modelagem numérica: uma fase de aquisição de dados, uma fase da geração de grades. Hoje, muitas vezes, essa parte da geração de grades, você já contrata esse serviço, né? Você vai contratar um aerolevantamento, a empresa vai te entregar já a restituição plana altimétrica na forma de grades, né? E depois a elaboração, né, de produtos, análise de relevo, perfil e tudo que a gente pode fazer aí com modelos numéricos, né? Então, aerolevantamento é uma das maneiras mais antigas aí de aquisição de imagens consecutivas do terreno, e com uma sobreposição aqui de 60% aí de cobertura, né, ao longo da linha de voo, você consegue depois fazer a restituição plana altimétrica, né? Então, é o princípio da estereoscopia, né? Que você vai estar olhando uma mesma área do terreno em diferentes imagens com ângulos de visadas diferentes. E aí você consegue ter uma restituição 3D ali daquela área que foi sobreposta, né, o imageamento, né? Você tem também drones, né? Hoje fazendo levantamento aí, e aí você tem inclusive softwares específicos para tratamento dessas imagens, porque aí a questão da correção geométrica já é mais exigida para esse tipo de dado, né? No aerolevantamento você tem uma aeronave maior, de porte grande, né? Então não sofre tanta interferência de oscilações da aeronave como você colocar um drone ali fazendo a aquisição das imagens, né? Então ele sofre muita oscilação, e aí você precisa ter um bom sistema de correção geométrica, né? Laser também, hoje você tem as ferramentas que fazem a varredura por um feixe de laser, aí medindo principalmente a altura, né, de objetos. Então, além da topografia, você tem a altura dos objetos, a altura de prédios na área urbana, né? Então, muitas aplicações urbanas aí têm usado levantamento com LiDAR, né, que é imageamento por laser. Imageamento por radar, usando a técnica de interferometria, né? Então você tem radares tanto aerotransportado, né, por aeronaves, e radares também hoje a bordo de satélites, né? Você tem vários satélites aí, uma constelação de satélites, o ERS mesmo, o GERS japonês, o RadarSat canadense, tem vários satélites hoje que trabalham na faixa de micro-ondas, né? Eles não utilizam sensores na região do visível e óptico, igual o Landsat, o Sibers, o Iconos, né? Esses satélites aí que você tem a visão realmente de um produto parecido até com um produto fotográfico, né? Só que usando regiões do infravermelho, a gente não vê, mas
você tem um imageamento aí de outras regiões do espectro. No caso de micro-ondas, né, você precisa ter uma antena a bordo ali do sensor para ter exatamente um feixe com ângulos de visadas diferentes aqui, para poder depois, por interferometria, né, que é uma das técnicas para fazer a restituição plano-altimétrica do terreno, né? Inclusive a gente teve projetos aqui no INPE, aquele projeto lá da transposição do Rio São Francisco, né? Então toda a área que por onde ia se passar os canais da transposição do Rio São Francisco foi feito um aerolevantamento na época, né? E esse processamento foi feito todo aqui dentro do INPE, né? Com apoio aqui de alguns colegas que trabalham com essa parte de sensores de micro-onda, né? E foi feito todo o processamento das grades, né? Com as técnicas de interferometria para gerar o modelo no terreno, né? Bom, antigamente eu digo assim, não muitos anos atrás, a gente tinha muitas dessas bases de altimetria disponível através de cartas topográficas, né? Então o IBGE mesmo é um dos órgãos aí que disponibilizava. Quando eu vim fazer mestrado no INPE aqui, a gente tinha que, se tivesse que trabalhar com modelo numérico de terreno, você tinha que sofrer em pegar uma carta topográfica como essa, com as curvas de nível, né? Porque na época o resultado da restituição plano-altimétrica, né, das cartas antigamente, eram restituidores analógicos, né? Não eram restituidores digitais. Então, o produto da restituição de um aerolevantamento era o traçado das curvas de nível. Então, as curvas de nível era a entrada que a gente tinha para depois criar os modelos numéricos e depois obter os produtos a partir dos modelos numéricos, né? Então, hoje, esse era um processo muito árduo, né? Que aí você tinha que colocar a carta em papel ali do IBGE na mesa digitalizadora, fazer o traçado de todas essas curvas, atribuir a cota topográfica a cada uma dessas linhas digitalizadas. Então era um processo realmente muito custoso, mas a gente sobreviveu a isso e hoje a gente tem praticamente o inverso, né? Você hoje não adquire mais as curvas de nível, né? Se você contrata qualquer uma dessas tecnologias aqui acima, né, você recebe, na verdade, um produto matricial na forma de uma grade retangular ou um produto vetorial na forma de uma grade triangular, né? Então, essas grades hoje podem ser utilizadas justamente para você fazer o processo inverso. De uma grade retangular ou triangular, você pode exatamente obter as curvas de nível, você fazer basicamente a lógica inversa aí do que a gente viveu no passado, tá? Inclusive aqui no INPE tinha um laboratório que fica em frente à minha sala aqui, tinha assim, eram várias computadores ali, e cada um dos computadores você tinha uma mesa digitalizadora em tamanho A0, em tamanho A1, para justamente você pegar as cartas em papel e fazer a digitalização. Bom, a partir então dessas grades você pode gerar diversos produtos, né, como relevo sombreado, aplicação de estilos, né, específicos para cada produto, né? Se é chuva, você tem aí inclusive as legendas específicas para dados de chuva, traçado de perfil ao longo de uma direção, né, para você ver toda a variação ali da grade, né, principalmente topografia para projetos aí de estradas, produtos derivados como a declividade, o aspecto, né, são vários produtos que a gente pode obter e vamos ver um pouquinho desses produtos, exercitar um pouquinho disso aí com o QGIS, tá? Então, nessa fase de aquisição de dados é muito importante aí a definição, né, da amostragem que é feita no terreno, porque, na verdade, você não tem uma representação fiel da topografia, né? Então, dependendo da escala, né? Voltando no passado, quando você tinha as cartas topográficas, você tinha as cartas em diferentes escalas. 1 para 10.000, para 5.000, né?
a gente começou, quando apareciam as cartas topográficas de 1 para 5 mil, né, 1 para 1000, aí, quando você tinha algumas prefeituras que tinham dinheiro e contratavam aerolevantamento, e aí você tinha um modelo numérico de terreno de boa qualidade para a área urbana, né? Importante, então, que nessa fase aí, né, a aquisição de amostras, né, que hoje está vinculado aí ao tamanho do pixel, né, que você contratou para poder fazer a restituição digital ali e a empresa te entregar uma grade numérica na resolução que permita você obter os produtos de interesse. Tá? Então é importante que essa amostragem ela não pode ser insuficiente, isso é, não ser uma subamostragem, né? Principalmente em áreas de relevo variável, né? Você ter ali uma ausência de pixels que represente toda a variação topográfica ali. E nem ser muito redundante, né? Em áreas mais planas, você ter um adensamento de pontos de amostragem com uma repetição muito grande de valores. Então tem que ter um balanceamento aí entre uma subamostragem e uma superamostragem, né? Ela não é aleatória, essa amostragem, ela deve ser representativa do fenômeno, né? Uma super amostragem, como por exemplo, nem sempre significa uma amostragem representativa, né? E a definição dessa amostragem deve considerar ali a quantidade e posicionamento das amostras, né? Voltando aqui nesse mapinha topográfico aqui, né? Que não dá para ver direito aqui, mas normalmente nas regiões de máxima você encontra, além das curvas de nível, você tem pontos cotados, né? E aí a amostragem na região de máximo, na região de mínimo também é muito importante para que o teu relevo seja representado matematicamente ali mais fiel possível, né? Então, exemplo aqui de superamostragem na altimetria numa região plana, significa redundância de informação. Uma subamostragem, né, poucos pontos numa região de relevo movimentado, significa escassez de informação, né? As amostragens elas podem ser regulares, né? Então você já faz a aquisição, né, a partir da restituição, né, plano altimétrica de imagens a partir de par estéreo, a partir de drones ou por interferometria de imagens de radar, você já recebe uma amostragem regular. Quer dizer, hoje, então, você normalmente contrata esse tipo de produto, né? Você vai pagar por um trabalho desse tipo, você já quer o teu modelo numérico, né? A tua amostragem na forma regular para poder fazer as suas derivadas desse produto aí, né? Mas também as amostragens, né? Se for uma amostragem somente de campo, são amostragens irregulares. E aí você tem várias formas de fazer isso, principalmente em trabalhos que exige ali você coletar amostras no campo para poder fazer uma análise química, por exemplo, do solo ou da rocha ali, né? E aí depois vem, inclusive, as técnicas de interpolação para poder, a partir dessa amostragem irregular, né? Porque você coleta um ponto aqui, você sabe o valor da altimetria naquele ponto, ou você sabe qual o valor do pH naquele solo, depois de ter levado a tua amostra para laboratório, né? Então você tem as medidas de uma ou mais variáveis feitas em cada ponto e você quer, na verdade, ter uma superfície contínua, né? Então qual que vai ser o valor de Z, aonde está o mouse aqui, entre os pontos que estão em volta da onde está o cursor ali, né? Então aí para fazer isso eu tenho que exatamente usar as técnicas de interpolação, e aí vem as técnicas de interpolação de grade regular, com modelos determinísticos ou até com modelos estatísticos. A gente vai até falar na semana que vem, a gente vai dar uma palhinha ali também sobre as interpolações de modelos estatísticos, como a krigagem, né? Que aí leva até em consideração a, a anisotropia do fenômeno que você está analisando, né?
E aí exigem técnicas mais sofisticadas para poder criar as grades regulares, tá? Bom, a amostragem por isolinhas também, né? Você já receber esse tipo de dado aqui, né? Normalmente vem lá nas cartas topográficas, mas como eu disse, hoje você faz o processo de gerar as curvas de nível a partir das grades, e não o contrário como a gente fazia antigamente, né? Mas é possível, então, você ter a sua amostragem por isolinha e tem até hoje, aí está no QGIS disponível, está disponível em qualquer software que mexe com esse dado, como é que eu faço a interpolação de curvas de nível para gerar um bom modelo de terreno, se é esse o teu dado de entrada que você tem disponível, né? Às vezes não tem jeito, eu tenho que usar o que tem, e eu só tenho essas curvas de nível e eu tenho que fazer a interpolação para ter um modelo contínuo do terreno, né? Então, como eu disse, as representações de modelo vão ser basicamente grades regulares, né? Que podem ser obtidas a partir de isolinhas e pontos cotados, ou grades triangulares que também vêm de pontos cotados ou isolinhas, tá? E aí, a partir dessas grades aqui, você tem, né, basicamente, você tem aí já a visualização padrão do QGIS aí. Se você tem uma grade de números reais, ele por default, ele já carrega ali numa palheta em níveis de cinza para você visualizar, né? Ele pegar o valor máximo da tua grade, né? Se for altitude, o valor máximo ele já põe em branco, o valor mínimo, né, do relevo ali ele já põe no preto. E aí você tem uma noção ali todo o traçado da rede de drenagem, né, das regiões mais altas, mais baixas, né, ou até uma visão em função de um efeito de sombreamento, né, que a gente chama de relevo sombreado. E aí você faz a simulação de uma fonte de iluminação, né, e aí, em função da variação da altimetria, ele cria esse aspecto de papel amassado, né, como se fosse um papel alumínio, todo amassado, e te dá um aspecto 3D. Né? Não é um 3D, mas te dá a ideia realmente do par luz-sombra, te dá esse aspecto topográfico aí 3D. Né? Bom, a geração da grade regular é mais adequada para tratamento de dados de geofísica e visualização 3D, né? Porque é muito mais fácil também computacionalmente você representar a variação do terreno por pixels com um espaçamento contínuo, né? Você define lá o tamanho do pixel e faz a interpolação, né? Se tiver vindo a partir das suas amostras, e você tem então uma coisa regular no terreno. Então é mais fácil também o manuseio, a conversão de dados na forma de grades retangulares. Inclusive essas grades retangulares elas podem ter tamanho diferenciado no X e no Y. Tá? No QGIS me parece que ele só trabalha numa dimensão, né? Mas tem outros softwares, né, que pode trabalhar o tamanho do pixel aqui, não na forma de quadradinhos, mas na forma de retângulos. Tá? É possível também. E as grades triangulares, você observa que então o meu relevo ele é fechado por face de triângulos, né? Então em cada vértice do triângulo você tem um valor atribuído, né? E ele serve, né, para representar relevos mais complexos, né? Então você fica clara essa vantagem aqui da grade triangular, né? Uma vez que você vê aqui que regiões mais planas, né, aonde as curvas de nível têm um espaçamento maior, os triângulos são maiores. E nas regiões mais acidentadas, né, onde a topografia é mais complexa, os triângulos são menores. Então a gente pode dizer que a grade triangular ela se adapta melhor aos relevos complexos, né? E diferente aqui em cima que na grade retangular o espaçamento é fixo. Então, se você definir um espaçamento muito grosseiro, você pode estar perdendo, né,
propriedades aqui da topografia que teria algum interesse e que na grade retangular você não está visualizando. Tá? Aí eu teria que gerar uma grade com pixels menores para poder pegar os detalhes entre 2 pixels ali e ter realmente um relevo mais fiel. Mas tem uma outra vantagem que a gente vai mostrar nos slides seguintes, né, que a grade triangular tem a capacidade de incorporar a linha de quebra ou a linha de mínimos e máximos para poder criar relevos ou superfícies mais fiéis ali, né? Então a grade triangular, também conhecida como TIM, né, é uma das maneiras aí de ter essa rede de triângulos irregulares para representação de modelos numéricos. Então, ela utiliza polígonos com faces e vértices aí nos próprios pontos amostrados. Né? Então, você vê que ele escolhe aqui, nesse ponto 1184, você vai ter um vértice para vários triângulos que sai dele, né? E entre as isolinhas também, tá? E aqui já dá para ver um detalhe muito interessante, né? Que se você pega um triângulo como esse, onde eu estou com o mouse aqui, você observa que esse triângulo aqui, né, ele tem 2 vértices numa mesma isolinha e um outro vértice na outra isolinha. Então, esse triângulo aqui que eu estou passando o mouse, ele está inclinado, né? Ele tem uma inclinação. Se você mandar calcular a declividade do terreno, ele vai te dar a declividade da face desse triângulo aqui, né? Já se você pegar um triângulo que está nessa outra posição onde eu estou passando o mouse agora, olha, o triângulo ali, olha, ele tá sobre uma curva de nível, né, uma isolinha, onde todos os pontos dessa linha aqui, ela tem mesmo valor, por isso que chama isolinha. Né? Você observa que o vértice aqui, aqui e aqui é o mesmo. Então, a gente tem esse triângulo aqui no plano. É o que a gente chama de flat triângulo. Né? São triângulos que causam um artefato irregular, né? Na topografia. Se isso aqui realmente é um relevo, né? Esse triângulo no plano aqui, na verdade, talvez ele não exista na prática, né? Talvez não, ele não existe. É que o nosso modelo aqui não foi capaz de mostrar que nesse bico aqui do relevo, realmente ele é mais suave, né? Ele não é plano, achatado, igual está representado por vários triângulos, na verdade, né? Eu tenho um aqui, depois o outro, até o fechamento no biquinho aqui da curva de nível, está tudo no plano, esses triângulos. E aí você cria um artefato que pode causar problemas no seu trabalho. E no meu doutorado aqui no INPE, eu trabalhei com modelos de simulação de corrida de lama e detrito, né, que são as avalanches aí que causam desastres naturais. Você imagina se ao longo desse bico aqui você tem, né, uma rede de drenagem e o que está acontecendo nessas regiões de bico aqui? Você está criando superfícies planas. E aí a minha simulação matemática ali ia causar bloqueio ou ia segurar o material durante o meu modelo de simulação matemática aqui nessas regiões planas, né? Então a gente vai ver, né, que esses modelos triangulares permitem a gente estar incorporando ali feições que fazem uma superfície mais fiel, né? Então, no caso aqui de isolinhas, se eu tenho isolinhas como essas daqui, né? Se eu pegar e colocar ali, na verdade, a gente vê que esses bicos aqui, né? De cara, a gente vê se tem um fechamento como esse, né? A gente já imagina se isso daqui é altimetria, você imagina que está fechando de um lado de outro, você imagina que nesse fechamento aqui você vai ter um vale. E se realmente você pegar o traçado da rede de drenagem, né, você vê que passa um córregozinho por ali. Né? Mesmo que ele esteja seco, ali você sabe que é um ponto de inflexão do relevo. Né? Então você tem ali um mínimo e máximo
sendo mudado a orientação em função exatamente do traçado dessa rede de drenagem. Então, se você usar as curvas de nível somente para criar a rede de triângulos, né? Então, eu fazer, por exemplo, a triangulação de Delaunay. Então, observa que eu criei esses triângulos aqui, ó, sem considerar a rede de drenagem. Então, você observa que nessa isolinha de 1040 aqui, ó, né, ele colocou triângulos de um lado e de outro, sem olhar para essa linha que está em azul aqui. E aí o que vai acontecer? Se você der um zoom no mapa ali, você vai ver que todos esses triângulos que estão aqui nesse bico dessa curva de nível, vai estar tudo com vértice, né? Eu selecionei exatamente um triângulo ali e olhei as propriedades dele, olha, estava tudo com valor 1040, 1040, 1040. Então ele criou aqui triângulos no plano e isso não é a verdade terrestre, né? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia gerar a mesma grade, só que dizer para o software, olha, agora, antes disso, né? Se você faz um cálculo de perfil ao longo desse modelo numérico, nesse trecho aqui onde você tem a curva de nível com a mesma cota, nessa regiãozinha aqui você vai ter como se fosse um vale de fundo chato. E a gente sabe que a coisa não é real, não é desse jeito, né? Então, a outra maneira seria agora eu criar a grade triangular considerando, né, com linha de quebra. Então, você observa que os triângulos agora, além de terem sido feitas aqui entre isolinhas com cotas diferentes, né, aqui nessa parte para cima e para baixo aqui da rede de drenagem, na região da rede de drenagem, onde você tinha isolinhas com o mesmo valor de um lado e de outro, ele fez a triangulação com a rede de drenagem. Só que como é que ele usa, como é que ele calcula qual vai ser o valor da cota, né? Porque se eu tenho aqui 1050, 1040 de um lado e de outro da rede de drenagem, qual o valor que ele vai pôr da cota aqui num vértice ali do triângulo? Aí vem exatamente a inteligência desses interpoladores, as variações deles que existem aí na literatura, que estão implementados em diversos softwares, para poder fazer exatamente um cálculo de como vai ser feito aqui a atribuição. Inclusive, tem alguns interpoladores que exigem que no traçado dessa curva, no traçado dessa linha da drenagem, esse traçado seja definido a partir do nó inicial dessa linha, seja na cota mais alta, e o nó final, que é a extremidade lá na vazante, né, da rede de drenagem, aqui seja o ponto mais baixo. Tá? Se por acaso o técnico lá fez a digitalização da curva nesse sentido aqui, vai dar um artefato também irreal na hora de fazer a interpolação. Tá? E aí você vem com as técnicas de... Né, o software ele pode olhar, por exemplo, qual que é o tamanho desse vértice no triângulo que está inclinado e agora o tamanho desses vértices aqui em relação aos dois lados aqui, né? E ele sabe que o gradiente aqui está diminuindo de cima para baixo aqui e aqui de baixo para cima. Então ele sabe que aqui no meio ele vai interpolar e calcular um valor mais próximo da realidade. Tá? Então se você der um zoom ali, você vê que os triângulozinhos agora está utilizando vértices da rede de drenagem. Então você vê que os valores ali agora é 1040, 1040, né? Nesse triângulo que está aqui sobre a curva de nível, sobre a isolinha, mas ali na rede de drenagem ele gerou um valor ali 1037, por exemplo. Tá? Então um valor menor do que 1040 para exatamente fazer que agora, se você fizer um cálculo de perfil, né, no terreno ali, ao cruzar os triângulos aqui, você vai ter um relevo mais fiel para essa área aí, tá? Bom, gente, no QGIS vocês vão ter essas técnicas de interpolação, tá? Disponível aí para poder fazer alguns testes, tá?
tem um exercício que eu coloquei proposto para vocês, mas não deem muita importância, tá? Não percam muito tempo. É só para mostrar que existem essas técnicas, tá? Como é só uma aula curta sobre modelos numéricos, se não der tempo, pulem esse exercício, porque na verdade a gente vai usar depois algumas grades prontas que a gente vai buscar na internet, tá? Mas tem aqui as ferramentas para você fazer isso no QGIS. Inclusive, eu tive com a base de dados que eu forneci para vocês ali, de um pedacinho ali de Goiás ou do Distrito Federal, eu não consegui utilizar a linha de quebra nesse interpolador do TIM aqui do QGIS, tá? Em outros softwares eu tenho usado isso, tem dado certo. Aqui no QGIS eu não descobri o porquê que deu erro aqui na hora de usar a minha linha de quebra. Tá certo? Eu até verifiquei a questão da orientação das linhas, estava tudo correto. Eu não entendi por que não consegui usar aqui. Mas eu faço um teste lá sem a linha de quebra e dá certo. Quando eu uso a linha de quebra, o QGIS aqui dá um erro na base de dados que eu utilizei, tá? Então tem o exercício 312 aí, que faz um teste para criar sem linha de quebra e com linha de sem linha de quebra e com linha de quebra. Com linha de quebra, então, infelizmente aqui não deu certo, tá? Mas eu fiz por outro software, deu, mas como eu estou dizendo, não percam tempo com isso nesse exercício, tá bom? Está até mencionado lá no exercício que não vai funcionar. Bom, e depois... Oi? O som está dando uma cortada, não sei se é só para a gente aqui de novo. Tá bem... Tá meio cortado mesmo. Tá bem cortado o som? Tá, deixa eu só interromper aqui.